O embrião que o vento norte encerra no ventre, se uma vez nascido vivo para esta luz, esse só, entre os heróis, pode superar todos os trabalhos, pela arte, pela mão, pelo corpo forte, pela mente. Que ele não te seja nascido morto, nem aborto inútil, não uma gripa, mas gerado sob bom astro. Psicólogos e outros profissionais da motivação costumam dizer que tudo é possível àquele que se dedica com afinco em seus objetivos. Essa ideia vende como água e pressiona a persona ou o ego a tomar a decisão de se dedicar, de mudar, de começar, de dar o primeiro passo, de finalmente se levantar e conquistar todos os seus sonhos. Talvez isso seja fácil para pessoas que estão rodeadas de estímulos tangíveis, como família, amigos, igreja, ou um dom bastante saliente. Mas e quando não? Quando se está sozinho? Quando nos sentimos isolados? Por onde começar? Na mitologia judaica, ao perceberem que fugiam em direção ao mar intransponível, o povo que saiu do Egito manifestou a Moisés sua insatisfação com a falta de saída possível. Em resposta, aquele que se propunha libertá-los pediu para que ficassem tranquilos e firmes, que a mesma natureza que os impedia de prosseguir iria fornecer o livramento. A metafísica alquímica pede o mesmo. Estagnação é justamente o perfeito começo para a obra. Isso porque nos ventos que sopram do norte, aqueles que nos trazem frio e infertilidade, carregam também um embrião, isto é, um potencial vivo e em desenvolvimento por si mesmo. Hermes Trismegisto diz que o filho do sol com a lua, antes de nascer, é transportado livremente pelos ventos vaporosos. O inverno chega em nossas vidas, destruindo nossas lavouras ou fazendo tremer os nossos ossos com a intenção de aniquilar a matéria. Mas há um princípio espiritual pairando no ar dessas destruições, que na agricultura chamaríamos de primavera. Sabe aquela sensação no estômago que temos quando as coisas começam a dar errado uma atrás da outra? Esse é o ventre tempestuoso dos ventos do norte. Como o ventre alude a calor, o contato com o vento frio indica uma ambivalência que precisa ser suportada firme e tranquilamente. Para isso, vamos precisar de um vaso. O vaso alquímico, chamado de atanor, vem da definição em árabe para o forno de cozimento lento para pães, e no caso do útero, para sustentar a natureza vegetativa de um feto. Em momentos em que o vento frio e seco do norte nos invade, simplesmente sustentar um compartimento fechado, úmido e quente, pode fazer com que a obra comece. O tamanho do vaso não importa, sendo do tamanho de uma semente de mostarda, já serve. Dentro do vaso, nosso eu profundo, nosso espaço espiritual sagrado, nossa fé numa vida mais imaginária e menos material, acontecerá sozinho o início da transformação. O ar frio, uma vez circulando dentro do vaso, poderá começar a produzir água. E nesse ponto, pode-se ter certeza que o espiritual se tornou corporal. Aquilo que era volátil, intangível, invisível, começa a se condensar em água, em emoção. Psicologicamente, estamos falando de enfrentar os ventos do norte com profunda consciência de um si mesmo transpessoal. Significa desgrudar o ego da situação e aceitar o furacão como ele é, a pura natureza e nada mais. Não usando formas artificiais de calor, como a vitimização ou o desejo de vingança, mas somente preservando nosso calor interno, algum tipo de fé, algum tipo de descanso, alguma sensibilidade espiritual perante qualquer situação, a consciência da própria alma
que está sempre aquém e além de onde sofre ou se alegra o ego. Isso, por si só, caso de fato creia, pode transformar o vento frio ou uma situação desesperadora em água condensada ou uma perspectiva emocional do sofrimento não influenciada pelo ego, uma emoção que simplesmente flui por nós. Pensar é sozinho, mas sentir é coletivo. Uma vez gestada essa sutileza emocional, o invisível que se apresentava hostil passa a ter um caráter vivo e melhor, potável. As duas serpentes do caduceu de Mercúrio, o mensageiro ao lado dos deuses, simboliza sua capacidade de operar contrários, retirar e desenvolver almas, unir os opostos. Por isso é a perfeita representação do Mercúrio filosófico. Mercúrio também está associado à palavra e tem essa natureza dupla, porque podemos dar definições totalmente opostas a uma mesma coisa. Por isso a importância de manter a fé em uma perspectiva volátil e menos fixa. Os ventos e trapaças de Mercúrio trarão um embrião de enxofre, que foi concebido pelo Sol e tem um potencial de desenvolvimento em nós. Os filhos dos sábios nascem no ar. Os espíritos alados se amam no ar. Encontrado um ventre, um vaso com calor que possa sustentar esse embrião e eliminadas suas naturais impurezas, ele gerará os gêmeos branco e vermelho. O branco indica por onde começar, o vermelho até onde se chegará. A mensagem desse primeiro emblema é: pegue algo bruto, deixe passar por um processo lento e equilibrado, onde o volátil e o fixo interagem, até que se torne algo perfeito. Qualquer período prolongado de afasia pode ser interrompido se subitamente nos dermos conta que o enxofre à nossa volta, sua fétida falta de sentido, carrega um embrião de ouro no ventre. A realidade, como nos está sendo apresentada agora, não importa quão cândida ou quão horrenda, está tão carregada de elementos fixos, imutáveis, irrecuperáveis, talvez dolorosos, quanto de inimagináveis potências criativas. Tudo o que é necessário é um vaso, um receptáculo que mantenha essa realidade refletida em si mesma várias vezes para depurar seu mercúrio, seu significado mais abrangente que a simples matéria morta, seu significado espiritual. As palavras internas, as mensagens usadas na nossa conversa íntima ao travesseiro, precisam abarcar a realidade enquanto tentam depurar um significado dela, um condensamento emocional de realidade sutil, mas com potencial de cura. Está aí um grande segredo primevo da natureza. Tudo tende à perfeição. Algo mais, porém, precisa ser dito sobre o vaso, também chamado de ovo filosófico, onde se gesta o filho do vento. O ovo deve estar intacto e hermeticamente fechado para que o filho não seja abortivo ou de dura natureza. As principais formas de identificar rachaduras no ovo filosofal são rompimentos de natureza tempo-espacial, ou seja, pensar excessivamente no que passou ou no que está por vir pode desandar o processo. Ou então de natureza personificada, como ter alguém, uma pessoa, habitando nossos pensamentos de forma abusiva, envoltos em afetos fortes como raiva ou paixão. Ninguém, mas ninguém além de ti, deve ter acesso ao ovo filosofal. E quem conseguir acesso deve ser escoltado para fora pelos guardas da mente.
Agora é só esperar um bom astro.